O vídeo de hoje é um patrocínio do Aulas a Mais. Em vez de ficar aí vagabundeando no YouTube, você podia estar estudando no YouTube. Lá eles têm aulas de matemática, português, física, química, tem um monte de coisa lá. Dá um pulo lá no Aulas a Mais. É uma derivação regressiva. A Apple comete cagada de design e aparece em capa de jornal. Aí a Samsung faz a mesma coisa e os fanboys ficam jogando panos quentes. Não, não é tão ruim assim, você que tá usando errado, não sei o quê. Cadê a coerência, maluco? E aí pessoal, beleza? O que acontece é o seguinte, o Note 5, que é esse novo, eu não sei como chamar mais essa categoria de celulares. No começo chamavam elas de phablets, e se você não sabe que tipo de celular eu estou me referindo, eu estou falando de celulares como, por exemplo, o iPhone 6 Plus, que é um celular imenso, que é meio que, é quase como se fosse um meio caminho entre o smartphone e o tablet. Esses celulares gigantes se tornaram muito populares nos últimos anos. E eu acho que não seria injusto dar crédito à linha Note como basicamente a linha que iniciou, que popularizou esse tipo de celular, que fez o público em geral, o público consumidor desse tipo de coisa, prestar atenção nesse novo formato de aparelhos. Tínhamos aparelhos grandes de 5 polegadas ou mais antes dele, tinha o Dell Streak que não deu muito certo. O Note foi realmente o primeiro que se popularizou e que caiu no gosto do pessoal que curte esse tipo de aparelho. Teve muito fanboy da Apple que assim que saiu o primeiro Galaxy Note, torceram o nariz. O pessoal falava que não, é muito grande, pra que isso é exagero, não cabe direito no bolso, se você quer um aparelho grande, uma tela grande, pega um iPad, pega um tablet logo e tal. Eu nunca tive essa opinião, desde a primeira vez que eu usei um Note, eu tava num quiosque desses que tem os celulares que você pode ir lá usar e ver como é que é, e desde a primeira vez que eu usei eu falei, porra, foda, eu gostei desse formato, eu queria muito que tivesse um iPhone nesse formato, mas naquela época a gente estava aí naquele paradigma de que a Apple era muito teimosa, não que ela não seja, mas ela era mais teimosa ainda e ela gostava de ir contra as tendências do mercado, e naquela época um celular daquele tamanho um celular da Apple daquele tamanho era inimaginável. Hoje a Apple também fabrica um celular desse tamanho, desse porte, né? Então o mercado tem várias opções de vários fabricantes diferentes, se esse é o tipo de celular que você gosta. E o Note 5, novamente estou dando aqui o crédito à Samsung por ter basicamente, talvez não tenha inventado esse segmento de mercado, mas o Note foi uma aposta que realmente fez esse tipo de aparelho ir pra frente. O que acontece é que esse novo Note 5 saiu e tem um pequenininho probleminha de design. Descobriu-se que se você pegar a S Pen, que é a stylus, na época dos Palmers a gente chamava de stylus, eu acho que hoje em dia deve chamar de canetinha mesmo. A canetinha do celular, você tira, ele tem um portezinho aqui no lado, você tira, você usa a caneta, tem várias funções interessantes que você pode usar com a caneta. Eu particularmente acho que o Steve Jobs estava certo quando ele cagou em cima das canetinhas dos Palms da época, porque se você tem um dedo, você já tem um aparelho para tocar e apontar coisas numa tela. Era só questão de desenvolver um sistema operacional que funcionasse melhor com o tamanho do nosso dedo. Na época dos Palms, tudo era muito seguindo aquela filosofia de design do Windows, botõezinhos pequenininhos e aquele botãozinho X para você fechar a janela e tal. Tudo era muito pequenininho, então era óbvio que você precisava usar uma canetinha. Quando veio a grande revolução do iPhone, ou pelo menos uma das grandes revoluções do iPhone, foi uma interface que realmente funcionava com o seu dedo. Enfim, eu particularmente não curto as canetinhas de celular nem de tablet. Eu sei que tem muitas pessoas que usam, o pessoal que é desenhista, tem gente que tem um uso específico para aquilo, que gosta bastante. Só que se você comprar o Note 5, você tem que atentar para um negócio. Se você colocar a caneta do lado errado, daqui a pontinha da caneta é a parte de trás, você encaixa ela assim. Se você virar isso, talvez você esteja distraído, ou o dono do celular é um cara mais idoso e não presta atenção, então o seu filho estava brincando com o celular e ele pegou a caneta, tirou e inverteu e colocou. Se a caneta for colocada naquele espacinho lá, ao contrário, né, do outro lado, não apenas a caneta fica presa lá dentro, mas quando você finalmente consegue tirá-la de lá, a caneta perde algumas funcionalidades, quebra o negócio. Você pode colocar a caneta errado de volta no celular e aí fudeu o seu celular, mano. Ou pelo menos fudeu a canetinha do celular, que eu imagino que no Brasil não deve ser muito barato. Vários blogs de tecnologia falaram, porra, Samsung, que merda é essa, mano? Como é que você faz a caneta de uma forma que você pode colocar a caneta errado no buraco? Que merda! Daí os fanboys falaram, não, pera aí, gente, não é pra tanto. Se você botar a caneta assim errado, você que é muito burro, você é muito burro. O que é uma coisa idiota, porque se você parar pra pensar, quando eu tinha aquele antena gate com o iPhone 4, né, e aí
a Apple fez toda uma apresentação para mostrar que não é bem assim, outros aparelhos também têm esse problema, se você segurar ele de uma certa forma, minimiza esse tipo de problema, e aí todo mundo, particularmente os fanboys de Android, falaram: ah, a Apple tá mandando você segurar o iPhone certo e tal, não sei o que, o pessoal riu pra caralho da presunção da empresa de cometer uma cagada, e aí fazer que não, se der problema, é tu que não tá usando direito, o produto tá perfeito, você que não prestou atenção, você que segurou o celular errado, que era uma certa canalice. E aí, o que a Samsung, depois que todos os blogs falaram sobre isso, o que a Samsung falou? A Samsung finalmente se pronunciou e falou: olha, se você prestar atenção ali na página 73, parágrafo 4, inciso 7, tá lá direitinho falando, e tem uma screenshotzinha do celular e tal, da canetinha, não coloque a caneta do lado inverso, porque pode danificar o seu aparelho. Então, ó, tem nada a ver com isso, maluco. Se tu botar a caneta errada no celular, o problema é teu, porque tu é burro. Foi basicamente o que a Samsung falou entre as linhas. Só que tem um seguinte, quase que não sai. Existe um conceito em design e engenharia de aparelhos chamado Poka-yoke. Eu tô pronunciando provavelmente errado, porque é uma palavra em japonês. O que isso significa é a prova de idiotas, basicamente. Uma tradução aqui livre, porque eu não falo japonês e eu li a parada na internet. Então você que fala japonês, você que manja da parada, me fala aqui nos comentários qual a tradução corretinha, tá? Mas basicamente Poka-yoke é um conceito de design, um paradigma de design que prega o seguinte: um aparelho, especialmente no que diz respeito a encaixar uma coisa em outra coisa, idealmente só se deve existir uma forma de encaixar essas coisas. Porque assim o usuário não tem como cometer um erro, por mais que ele tente. E se você parar pra pensar, você pode, por exemplo, plugar um cabo Ethernet, um cabo de LAN errado, ao contrário, não entra. Você pode colocar um cartucho de 3DS errado? Não, porque não entra. Você pode botar um cabo USB no seu computador errado? Sim, você vai colocar ele errado 5 vezes, porque a parada tem mais dimensões do que o nosso espaço em 3D. Você coloca, tá errado, aí você vira, coloca, tá errado de novo, você vira mais uma vez, coloca, tá errado, você vira 1000 vezes, mas eventualmente você consegue colocar. Você não consegue encaixar a parada da forma errada. E mesmo que você conseguisse encaixar a parada de forma errada, é bizarro imaginar que se você conectasse alguma coisa do lado errado, aquela parada ia parar de funcionar, ia quebrar o negócio definitivamente. É absurdo! Se você olhar ao seu redor, tudo que você vê por aí, todos os aparelhos que tem alguma pecinha que você encaixa aqui, ou um cabo, ou uma canetinha, sei lá o que for, até o próprio Note antes do Note 5, só pode encaixar de uma forma, porque é seguindo essa filosofia de design que impede de o usuário fazer algo idiota. A grande verdade é que o usuário, eu, você, sua mãe, sua tia, o cachorro, o usuário sempre vai fazer algo idiota. É por isso que há muitos anos existem piadinhas na informática como problema de BIOS. No caso, BIOS não é Basic Input and Output System, seria bicho ignorante operando o sistema. Ou então, o problema está entre o monitor e a cadeira. Existem várias piadas na informática, na tecnologia, de que o usuário sempre vai fazer algo idiota. É obrigação da empresa de bolar soluções que impeçam o usuário de fazer uma cagada. A Samsung fala: ó, leia o manual, porra. Tá lá no manual. Tá errado. O certo mesmo seria que a caneta não pudesse ser colocada da forma errada. E é isso aí, eu acho que a Samsung dessa vez vacilou, assim como a Apple vacilou no passado, e eu acho que os fanboys da Samsung estão passando a mão na cabeça da empresa de forma que eles não fariam se esse erro fosse de uma outra fabricante, por exemplo a Apple. Mas essa é a minha opinião, o que você acha? Coloca nos comentários aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aí, tem vídeo aqui quase todo dia, e eu vou ficando por aqui, gente, até a próxima! Mano, é foda, às vezes eu penso que a tecnologia, a informática, essas porra aí, esses gadgets, eles criam problemas que não existiam antes. Porque se você parar pra pensar, eu tenho um e-reader, que é um livro eletrônico. Antes de um livro eletrônico, mano, eu podia levar meu livro num voo, na praia, na casa da minha avó, sei lá o quê, e eu posso ler meu livro de boa. Hoje, meu livro a bateria pode acabar, mano, no meu livro. Que merda é essa? Vou botar a caneta no negócio, botei a caneta errada, quebrou a caneta, quebrou o celular. Caralho!